queridos, estamos de volta. Um bom dia àqueles que eu não falei ainda. Muito bom estar aqui com vocês. Então, eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra nessa nossa roda de irmãos em Cristo aqui, de amigos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a 2 Coríntios, capítulo 2. E eu gostaria de ler alguns poucos versos com vocês. 2 Coríntios 2, de 14 a 17. E eu quero compartilhar o que nós identificamos nesse texto como sendo marcas de um cristianismo autêntico, de uma vida cristã legítima, marcas que todo cristão que teve realmente esse encontro pessoal com Jesus Cristo, mediante a fé e a habitação do seu Espírito, de alguma maneira expressam na sua vida, vivenciam, né? Em alguma medida, né? Já que a gente, quando nasce de novo espiritualmente em Cristo Jesus, a gente é como um bebê em Cristo e tem todo um caminho para seguir. E nós dependemos de viver pela fé a cada dia no Senhor Jesus Cristo, na sua presença em nós, nos seus recursos em nós, para podermos refletir uma vida com essas características que o apóstolo Paulo reflete aqui na sua vida e no seu ensino. A primeira vez que eu ouvi essa mensagem, eu ouvi do pastor Osmar Ludovico, que plantou a Comunidade de Jesus e a pastoreou durante bons anos, um mentor espiritual querido. E foi lá no início, na verdade, meados, mais para o fim da década de 70, ou seja, mais de 45 anos atrás. E, queridos, depois um texto também de um pastor que fez um estudo, né, nesse texto, que é Ray C. Stedman, lá no início da década de 70 também. E essa mensagem marcou meu coração, e eu creio que pode marcar o seu também, porque, na verdade, o que ela fala é de marcas com qual nós podemos checar nossa vida cristã, se nós estamos realmente vivendo pela fé e não pelo que vemos, se nós estamos vivendo uma vida no Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus nos convida, né, a negarmos a nós mesmos e a cada dia tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, né, a amarmos mais o seu senhorio sobre nossas vidas do que a nossa própria vida, né, e assim caminharmos com ele em direção à cruz do Calvário, morrermos para nós mesmos e vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou, como Paulo ensina aqui nessa epístola um pouco mais à frente. Então, queridos, a primeira marca está logo no início. Eu quero ler o texto com vocês antes e a gente, então, vai falar um pouco. Nós não vamos falar de todo o texto, mas vamos falar do início dele e de algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Então, diz assim o texto sagrado: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Deus abençoe sua palavra, queridos. Então, nós estamos falando aqui de marcas de uma vida cristã autêntica, com a qual nós podemos checar nossa vida, identificar se nós realmente estamos no caminho estreito com Jesus Cristo, ou se nós estamos vivendo a partir do nosso próprio ego e nós estamos sendo nossos próprios senhores, né? Então, queridos, a primeira marca que Paulo expressa aqui, que é uma característica da sua vida, e que nós vemos por todo o Novo Testamento, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, não só na vida de Paulo, mas de Pedro, de João, de Tiago, de todos os outros, né, que escreveram e registraram, ou de quem escreveram a respeito, né, Lucas em Atos dos Apóstolos, e nós temos registro, uma vida de gratidão a Deus. Ele começa dizendo no nosso texto, mas graças a Deus.
E por que isso é tão impressionante? Se é tão comum, né, os apóstolos se referirem assim, graças a Deus, e expressarem gratidão a Deus nos seus textos, na sua vida, por que isso é tão impressionante? É impressionante porque o apóstolo Paulo, assim como os outros apóstolos na Escritura, queridos, aqui no nosso contexto imediato, nesse mesmo capítulo 2 que nós temos lendo, no capítulo 1 de 2 Coríntios, ele nos fala das muitas provações e tribulações e sofrimentos e dores e perseguições e enfermidades pela qual ele e seus companheiros estavam passando. De tantas tristezas, de tantas aflições da alma que eles enfrentavam e estavam enfrentando. E é nesse contexto, queridos, não muito diferente do contexto de muitos de nós, que experimentamos sofrimentos, dores, tribulações, decepções, enfermidades, perdas, tristeza, né, por nós e pelos outros. É nesse contexto que ele expressa isso do seu coração. Mas graças a Deus. E essa é a primeira marca de um cristianismo autêntico. É a primeira marca de quem realmente teve o um encontro com Jesus, de quem não apenas é cristão porque nasceu num lar cristão ou porque passou por alguns rituais religiosos, mas porque reconheceu Jesus como seu Senhor, o Filho de Deus eterno, né? E abdicou do seu próprio ego como senhorio da sua própria vida, né? Se arrependeu de seus pecados e tem confessado Jesus como seu Salvador pessoal e submeteu ao seu senhorio. As pessoas que realmente tiveram essa experiência de ser habitação do Espírito Santo de Deus, a igreja legítima de Cristo, de alguma maneira, em alguma intensidade, vai expressar esse contentamento profundo na sua alma, essa gratidão a Deus, não de uma maneira falsa, nem de uma maneira artificial, né? Como nós vemos muitos cristãos tentando fazer nas suas vidas, né? Como se fosse um mantra. Olha, você precisa repetir algumas fórmulas de gratidão na sua vida, porque você vai se sentir melhor, porque você vai levantar o seu astral, porque o seu ânimo vai mudar, sua vida vai ser melhor. Nada disso. Não é uma fórmula mágica, não é algo artificial, né? Mas é algo sincero, verdadeiro, lá do fundo da alma, de verdadeira e genuína gratidão a Deus, de contentamento pela vida que tem em Cristo Jesus, por todas as bênçãos espirituais que sabe que tem em Cristo Jesus, mediante o Espírito, mediante a palavra de Deus e suas promessas. Não é também como alguns cristãos tentam fazer na sua vida um estoicismo, né? Uma atitude estoica, né? Assim, estou sofrendo, a minha vida é aquele vitimismo, eu estou passando por essas tribulações todas. Obrigado, Senhor, porque eu estou sofrendo tanto. Nós quase dizemos, né? Obrigado, Senhor, por essa enfermidade terrível que eu tenho, que meus amigos têm, que meus parentes têm. Nada disso, querido, né? Não é nada disso. É o cristianismo genuíno, como nós vimos aqui na vida do Paulo, no contexto maior desse texto, dos outros apóstolos e da própria vida de Jesus Cristo, ele sofre, ele admite suas tribulações, suas aflições, suas dificuldades, ele chora. Jesus chorou, diz o Evangelho de João. Jesus chorou. Jesus disse que de suas aflições, ele suou gotas de sangue diante do seu sofrimento. Nós ainda não suamos gotas de sangue, né? Queridos, o cristianismo autêntico admite suas dificuldades, fraquezas, seus pecados. Como Paulo diz, eu sou o maior pecador de todos. Na visão dele, né? Na nossa visão, ele era um dos maiores santos que já existiram na face da terra. Mas na visão dele, exatamente porque ele tinha esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo, e ele contemplava o Senhor em toda a sua majestade, glória e santidade, e pureza, e amor, e perfeição, e bondade, e justiça. Então ele olhava para si mesmo e via, eu sou o maior pecador de todos, misericórdia, Senhor. Então o cristão autêntico, ele reconhece, admite, ele sofre, ele compartilha suas dores, ele chora por si e pelos outros.
Mas ainda assim, ele tem lá no fundo da sua alma esse contentamento precioso e legítimo e autêntico, essa gratidão que transborda em ações de graças a Deus, numa vida diferente. Porque ele sabe que em meio a tudo isso e através disso, Deus está transformando dia a dia a imagem de Cristo, Deus está realizando seus propósitos na sua vida. Porque isso vai se reverter em algo maravilhoso. Não só lá nos céus, no futuro glorioso, né, que nós esperamos, não só na ressurreição dos mortos, não só quando estivermos com o Senhor no paraíso, mas aqui e agora já, na vida que Cristo está semeando e desenvolvendo dentro de nós e entre nós. No seu amor que é derramado dia a dia, na convicção de fé das suas promessas, que se realizam e se concretizam no nosso ser e nos nossos relacionamentos, né? Na nossa percepção espiritual. Então, queridos, essa é uma marca do cristianismo autêntico, essa gratidão sincera, espontânea e profunda em meio às tribulações, às dificuldades, aos sofrimentos, às carências, né? Às aflições, às imperfeições. A segunda marca está logo em seguida, quando ele diz assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Sempre nos conduz, Deus sempre nos conduz em triunfo, vai dizer outra versão. Sempre nos conduz triunfante, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. A vida do cristão autêntico, legítimo, é uma vida espiritual vitoriosa. Então, veja bem, queridos, nós não estamos falando de triunfalismo, né? De aparentar estar sempre bem, sempre em triunfo. Né? Não é essa coisa falsa, é algo legítimo. O cristão verdadeiro sabe que a sua vida é vitoriosa hoje e o será todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia que ele estará com o Senhor, até a volta em glória do seu Senhor. Porque ele sabe que a sua vitória não depende de tudo lhe ir bem, né? Como nós cantamos no corinho, né? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo o meu Senhor. É por causa de Jesus Cristo. Como Paulo diz, vitoriosamente em Cristo. Não é em si mesmo, não é porque tudo que o seu coração já desejou um dia, tudo que ele sonha para ter uma boa vida aqui na Terra, para tudo que tem aqui na Terra, está acontecendo. Muito pelo contrário, se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, era exatamente o contrário disso. Era decepção atrás de decepção, era fracasso atrás de fracasso. De maneira visível, de uma maneira do sucesso do mundo, era assim. Mas em Cristo era vitorioso, porque Deus, por meio do seu sofrimento, por meio de suas aflições, de suas decepções, estava realizando seu projeto na sua vida, seu glorioso projeto. Não só transformando Paulo para ser a pessoa que ele planejou que ele fosse, né? Por toda a eternidade. E é isso que ele está fazendo, trabalhando em nós, como barro nas mãos do oleiro, nos aperfeiçoando dia a dia para sermos a imagem de seu Filho Jesus Cristo, de fé em fé, de glória em glória, como diz o próprio apóstolo no nosso texto mais à frente, no capítulo 3 de 2 Coríntios. De glória em glória, nos transformando a imagem do Senhor, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E, ao mesmo tempo, realizando sua obra através de nós, a missão que Paulo tinha, a vocação que ele tinha, a missão que você tem, a vocação que você tem em Cristo, a missão e a vocação que eu tenho em Cristo. Então, queridos, é por isso que ele pode dizer: Deus sempre nos conduz vitoriosamente, nos conduz em triunfo em Cristo. E essa é uma convicção de fé no coração do cristão legítimo. Ele pode se entristecer, ele pode chorar, ele pode sofrer, compartilhar suas dores, mas ele sabe, lá no fundo do seu coração, que ele já é um vitorioso em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, e que a obra de Cristo está sendo realizada. E isso enquanto nós caminhamos em Cristo pela fé.
Então, essa é mais uma marca para nós checarmos nossa vida. Primeiro, a gratidão que transborda de um contentamento profundo. E segundo, essa certeza, essa convicção de uma vida vitoriosa por estar em Cristo, por estar debaixo da sua direção, da sua condução, da vida no Espírito pela fé. Não pelo que nós vemos à nossa volta, mas pela fé que nós não vemos e no que ainda está para acontecer. Então, queridos, a terceira marca de uma vida cristã vitoriosa vem logo em seguida, porque ele diz assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo Jesus. Ou o bom perfume de Cristo, como diz outra versão. Transpira o bom perfume de Cristo. Por intermédio de quem? Nosso. Nós, os discípulos de Jesus, nós, os cristãos, irmãos e irmãs em Cristo, nós, a comunidade de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, reunida ou separada no mundo, transpiramos, exalamos o bom perfume de Cristo. Queridos, não há como você ser um cristão genuíno e, em alguma medida, você não impactar a vida das outras pessoas com o bom perfume de Cristo, com a vida de Cristo, com o ser de Cristo. De alguma forma, essa transformação que Cristo realiza em nossas vidas desde o início, quando ainda somos bebês em Cristo, e à medida que vamos andando com Ele, essa mudança é genuína, é verdadeira, é real e vai causar algum impacto na vida das outras pessoas. Em alguma medida, elas vão ver Cristo em nós. E se elas não estão vendo, esse bom perfume, então nós precisamos checar nossa vida, se estamos de fato em Cristo, pela fé. Porque Paulo diz assim, olha o texto: em todo lugar o bom perfume, a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma. E aí a versão diz o bom perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes que estão perecendo, que estão sem Cristo no mundo, cheiro de morte. Para aqueles, né, que estão sendo salvos pela fé em Cristo, fragrância de vida. Então, queridos, em alguma medida, aqueles que estão conhecendo a Cristo, estão caminhando com Cristo, os outros cristãos vão ser esse perfume que vai trazer essa alegria, vai trazer essa vitalidade, vai trazer esse entusiasmo, esse encorajamento, vai trazer essa vida com V maiúsculo de Cristo, né? Que vai transbordar e continuar a fluir por toda a eternidade, esses rios de água viva que fluem do nosso interior no Espírito Santo, né? De que Jesus Cristo fala no Evangelho de João. Então, queridos, em alguma medida isso vai acontecer, e para aqueles que estão sem Cristo no mundo, de alguma forma eles vão perceber isso e vão desejar conhecer esse bom perfume de Cristo. Então, o cristão legítimo, de alguma forma, ele é testemunha de Jesus, quer ele queira, quer não. E se nós estamos sendo apenas religiosos ou frequentadores de igreja, então esse bom perfume não vai acontecer. Esse impacto na vida das pessoas não vai acontecer. Esse testemunho não vai acontecer. Vai ser como Ray C. Stedman escreveu no seu livro, lá no início da década de 70, né? Ele escreve uma frase de alguém, ele diz que o pescador, né? A única coisa que ele tem é o cheiro de peixe. Né? Incrível, porque Jesus Cristo, ele chamou para segui-lo, né? Ele disse, vem e segue-me. A Pedro e a André, que eram irmãos, né? A João e a Tiago, que eram irmãos, e eram pescadores por profissão, né?
E aí ele diz assim, deixem a pesca e sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Né? Então eles iam deixar o cheiro do peixe para exalar o bom perfume de Cristo para os outros. Para aqueles que estavam ainda sem Cristo, desejarem conhecer o Senhor Jesus Cristo, seu amor, sua graça, sua salvação, e se reconhecerem perdidos. Como diz Jesus, eu vim para os perdidos e não para os que já se sentem achados, né? Eu vim para os enfermos e não para os que se sentem saudáveis. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim. E assim eles iriam exalar esse perfume que faz com que as pessoas percebam que precisam de Cristo e queiram conhecê-lo. E queiram se tornarem discípulos, seguidores de Jesus Cristo, homens e mulheres. E fazerem parte dessa comunidade da fé, da família da fé, para toda a eternidade. E serem salvos, como diz o Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas. E começarem a crescer desde serem bebês em Cristo até amadurecerem e poderem servir ao Senhor na vida dos outros com maturidade, com equilíbrio. Né? Então, queridos, essa é outra marca. Essa gratidão profunda no coração, em meio às maiores dificuldades da vida. Essa convicção de uma vida vitoriosa, triunfante, não triunfalista, mas triunfante, genuína, porque está em Cristo Jesus e sabe que o Senhor está conduzindo sua história e a história do mundo, do universo como um todo, para a sua glória. E o se saber testemunha de Jesus, né? De ser essa pessoa que exala a fragrância do conhecimento de Cristo para os outros. Né? E por último, queridos, eu quero encerrar com essa última característica que está aqui. Antes eu quero levantar essa questão aqui, mas quem é suficiente para essas coisas? Quem está capacitado para tanto? Nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós não estamos aptos para nada disso. Que nós erramos, somos falhos, pecamos e precisamos voltar. Reconhecer nossas falhas, nosso pecado, nossas fraquezas e nos confessar diante do Senhor. E então continuar buscando em que essas marcas transbordem de nós em Cristo Jesus. Olharmos para o Senhor, como nós cantamos aqui com o Flávio agora há pouco, né? A vitória daquele que o contemplar. Então, olhar para o Senhor e sermos salvos, né? Sermos transformados, olhar para o Senhor e podermos transbordar esse contentamento, essa gratidão, olharmos para o Senhor e nos sabermos novamente vitoriosos nele e não nas circunstâncias da nossa vida, olharmos para o Senhor e podermos transmitir o seu conhecimento para as pessoas à nossa volta, o seu amor, a sua graça, a sua salvação, a sua vida, com V maiúsculo, né? Então, nós precisamos ter essa humildade. Né? Mas a última característica, ele diz no verso 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Em outras palavras, queridos, não comercializamos a palavra de Deus, o evangelho, a nossa fé. Não usamos da nossa fé para mercadejar, para obter benefício próprio. E ele diz como muitos fazem. Queridos, isso já era uma realidade no tempo de Paulo, 2000 anos atrás. Isso não é uma novidade. Isso foi uma realidade ao longo de toda a história. Isso não devia nos surpreender. As pessoas ficam escandalizadas. Nossa, como tem pessoas que se dizem cristãs, instituições cristãs, né? E no nosso dia existem muitos que usam da fé em benefício próprio, para obter lucro, né? Para sua glória própria, para domínio de outros, para manipulação de outros, para enriquecimento ilícito. Isso é uma vergonha, mas isso já era uma realidade 2000 anos atrás, e se você ler a história, você vai descobrir que foi ao longo de toda a história. E hoje em dia não é diferente. Então há muitos que fazem isso. Mas o cristão legítimo, e ele não está falando aqui só de apóstolos, ele não está falando aqui só de líderes da igreja, só de presbíteros, ele está falando para os cristãos em geral. Ele está falando assim, nós, né, não negociamos a palavra de Deus visando lucro.
Antes, ou ao contrário, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, ao longo de toda a história, desde Paulo, existiu uma igreja, uma linha ao longo de toda a história, uma igreja legítima, genuína, né? Não de fachada, não de aparência, não que buscava o poder e a riqueza e os prazeres ilícitos deste mundo, mas que vivia de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo pela fé, com a humildade que é característica dos filhos e das filhas de Deus, que tiveram um encontro genuíno com Cristo, mas com a honestidade, a sinceridade, a verdade de coração daqueles que tiveram esse encontro. Então, queridos, uma marca do cristão genuíno, da cristã genuína, é que eles falam e vivem em Cristo. E isso, queridos, é uma marca de autoridade. O apóstolo Paulo, logo mais à frente, nesse mesmo texto, ele vai dizer que nós somos como que embaixadores de Cristo, que falamos da parte dele como se Cristo falasse diretamente às pessoas, as suas boas notícias de salvação e de vida plena e eterna. Então é isso, queridos, que o cristão legítimo vive, nessa autoridade de Cristo, não no seu próprio nome, não no seu próprio ego, não nos seus próprios desejos e cobiças, mas mortos para tudo isso na cruz de Cristo, negando dia a dia a si mesmo, vivem para seu Senhor, que os amou e a si mesmo se entregou por eles. E então é como se Cristo vivesse por eles, como Paulo diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho é pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, queridos, é em Cristo a nossa vida. Não é para nós mesmos, não é para nosso benefício próprio, não é para mudar nossas circunstâncias, mas é para a glória de Cristo, para viver a verdade de Cristo. E ele diz assim, falamos diante de Deus com sinceridade. Queridos, há uma palavra em inglês que eu gosto muito, que é accountable, né? Accountability, que é você ser, geralmente é traduzido para prestar contas, né? É uma pessoa que presta contas de si mesma, uma pessoa cuja vida está aberta para ser lida pelos outros, transparente, autêntica, verdadeira, não tem nada a esconder dos outros. Podem olhar com todas as minhas fraquezas, meus pecados, minhas limitações, porque a minha alegria, a minha paz, a minha vida mesmo está em Cristo. O meu sucesso está em Cristo e não em mim mesmo. Então, queridos, a minha vida está aberta para você ler. Não tenho nada para esconder, não tenho que colocar uma máscara, viver uma fachada de santidade, uma aparência de religiosidade. Isso seja anátema. Não para isso, né? Mas que a gente seja sincero, verdadeiro, como o cristão legítimo é, né? Diante de Deus. Deus conhece tudo sobre nós não podemos esconder nada dele. Então, com sinceridade, né? Sem cera, sem máscara, sem aparência, mas como nós somos de fato, né? Uma vida autêntica e verdadeira diante de Deus e dos homens, né? Como homens enviados por Deus. Ou seja, como alguém que tem uma missão a cumprir, não vive mais para si mesmo, mas tem uma missão para cumprir para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Então, queridos, essas são as marcas. Cheque a sua vida. Eu, ao longo da minha vida, tenho procurado checar, né? E como Paulo, eu faço essa mesma exclamação: quem está capacitado para tanto? Eu estou longe disso. Mas a gente continua procurando viver o verdadeiro cristianismo, com esse relacionamento pessoal. E como Paulo diz lá aos Colossenses, capítulo 3, verso 3, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E ainda há de se manifestar quando ele se manifestar na sua glória.
Então, que a gente possa viver assim, queridos, com esse contentamento, essa gratidão a Deus, porque Ele nos sustenta e nos firma, e nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Pela sua vida em nós, por suas promessas gloriosas sobre nós, por sua palavra. E sabendo que nós já somos vitoriosos em Cristo, porque a sua vontade está sendo feita, porque Ele é Senhor, e os seus propósitos não podem ser desfeitos, nem interrompidos. E Ele vai cumprir seus propósitos na vida de cada um de nós. E porque nós somos esse bom perfume de Cristo para exalar Cristo na vida das outras pessoas. E porque nós podemos viver com essa integridade característica dos filhos e das filhas de Deus, com sinceridade, em Cristo, diante de Deus, como pessoas enviadas por Deus para serem servos e testemunhas dele. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que você possa buscar viver assim pela fé no Senhor Jesus Cristo, debaixo do seu senhorio na sua palavra, e experimentar essa vida plena no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu quero encerrar orando por você agora, e assim nós vamos nos despedir na nossa live, para nós podermos ir cumprir nossas responsabilidades neste domingo, né? E que Deus abençoe e dê um ótimo domingo a todos. Deus e Pai querido, obrigado por esse domingo, obrigado por esse tempo de louvor a Ti, porque o Senhor é digno, o Senhor merece, o Senhor é Deus Altíssimo, e o Senhor nos criou para a Tua glória, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é a rocha firme sobre a qual a nossa vida está estabelecida, e nós confiamos em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, e ressuscitou para nos dar uma nova vida nele. Nós Te louvamos por isso, e nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas e ainda há de fazer por suas promessas eternas. Te agradecemos, Te louvamos. Pedimos, ó Pai, que o Teu amor continue sendo derramado sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado ao redor do mundo, não só nesta manhã, mas todos os dias de nossa vida. A graça do Teu Filho Jesus nos sustente, nos fortaleça, nos capacite e nos conduza amorosamente. E o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, nos permita viver a vida que o Senhor tem proposto para nós, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Graça e paz, queridos. Ótimo domingo a todos.